Apesar da crise econômica no Brasil, os fundos imobiliários oferecem alternativas rentáveis de acordo com o segmento envolvido no tipo de imóvel. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascope TV. Eu converso agora com um especialista no assunto também, professor de finanças Arthur Vieira de Moraes. Aqui em São Paulo, quais são essas alternativas? Luciene, se a gente começar abrangendo um pouco mais, vamos entender que não existe negócio que não envolva um imóvel. E onde tem imóvel pode ter fundo imobiliário. Pensa numa varejista online, aquelas que a gente entra no site, clica e compra. Apesar de parecer virtual, esse negócio demanda um galpão de logística, atendimento de telemarketing, escritório de representação, data center. Já falei de 4 imóveis diferentes e bem específicos. Então, onde tem negócio, pode ter um fundo imobiliário. Até um estádio de futebol cabe dentro de um fundo imobiliário. Um hotel, um hospital, um shopping. Então assim a gente começa a entender que isso está bastante presente no nosso dia a dia. Aqui em São Paulo os principais segmentos são na capital, os grandes escritórios, as lajes corporativas, shopping center tem bastante, mais para o interior de São Paulo, galpões de logística, onde funcionam tanto plantas de fábrica como galpões de armazenagem e distribuição de produtos. E percebam que são imóveis bem diferentes, que atendem a dinâmicas diferentes da economia. Hospitais também temos em São Paulo, agências bancárias, universidades. Para cada segmento desse, uma lógica diferente, uma oportunidade diferente, um risco diferente. Isso permite ao investidor, então, diversificar o seu investimento em vários setores diferentes. Nem todos eles são afetados da mesma maneira por uma crise, né? Você poderia falar de alguns aqui em São Paulo? Destaque para os escritórios, para as lajes corporativas no Brasil como um todo, quase 50% dos investimentos de fundo imobiliário estão em lajes corporativas, tá? Depois, shopping center aqui, eu cito algum shopping center em especial, quais são? O shopping Pátio Higienópolis pertence ao fundo imobiliário, o shopping Eldorado pertence ao fundo imobiliário, o shopping West Plaza, Jardim Sul, o shopping mais Largo 13, em todo ou em parte, 30%, 40% do shopping pertencem também ao fundo imobiliário. Na Avenida Paulista, muitos daqueles escritórios pertencem a fundos imobiliários, na Faria Lima, então, nem se fala. Na Vila Olímpia dá para fazer um city tour aqui, visitando prédios de fundos imobiliários. E no interior, os grandes galpões, locatários como Magazine Luiza, Telianorte, Foxconn, que é quem monta os produtos Apple no Brasil e no mundo afora. Tem muita gente grande, coisas do nosso dia a dia mesmo, que operam em imóveis que pertencem a fundos imobiliários, né? Inclusive esse imóvel, estamos aqui. Inclusive esse que é um hotel e uma torre de escritórios, ele pertence, parte do hotel e parte dos escritórios a um fundo imobiliário. Então assim, no nosso dia a dia, a gente tem contato com esses imóveis e percebe que via investimento por fundo imobiliário é possível participar desse empreendimento. Essa é a grande dinâmica do fundo imobiliário. Ele gera acesso ao investidor médio a imóveis de porte em que não se teria normalmente. E por outro lado, na outra ponta desse negócio está a captação de recursos para construir novos imóveis ou para reformar ou para expandir o mercado imobiliário como um todo. O dinheiro desses investidores, pequenos e médios, dentro de um fundo, vira um monte de dinheiro capaz de subir um shopping novo, subir um hospital novo, uma nova faculdade. Essa é a dinâmica do investimento em fundo imobiliário. Aqui em São Paulo, faculdade, qual seria? O INSPER funciona num imóvel que pertence a um fundo imobiliário, tá? E depois no interior tem algumas da Anhanguera Educacional, que também pertencem a fundos imobiliários, 3 ou 4 fundos diferentes. Fora de São Paulo? Fora de São Paulo, de universidade, tem lá em Goiânia, se não me engano, também uma da Anhanguera Educacional. Isso que eu me lembre só, assim, de universidade. E rede bancária? Rede bancária no Brasil inteiro, agências bancárias do Santander, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Banrisul e mais uma, falhou, pera lá. Caixa, Santander. Então, são esses 4 bancos, 5 fundos diferentes. Aqui 2 fundos exploram agências do Banco do Brasil. Isso é fundamental para a expansão da rede bancária? Essa é uma operação que os bancos, na verdade, vendem os imóveis que eles já possuem e se tornam locatários. Na maioria dos casos é isso que acontece. É uma operação que faz muito sentido financeiramente para o banco. Ele desimobiliza capital, já melhora o caixa dele, a liquidez do banco
passa a usar aquele dinheiro para as atividades operacionais dele e se torna locatário e ainda consegue abater do imposto de renda o dinheiro que ele gasta com aluguel. Tem uma eficiência fiscal nessa operação, um benefício fiscal. Então faz muito sentido para bancos e, na verdade, para todo segmento que tenha muitos escritórios. Um laboratório de análises clínicas, por exemplo, ele não precisa ser dono daquele monte de laboratório que ele tem espalhado por uma cidade. Ele poderia vender todos para um fundo imobiliário e passar a ser locatário. Então, aos poucos, o mercado vai evoluindo e essas operações vão se tornando mais comuns. Que material há disponível para o investidor, para ele se informar a respeito daquele imóvel, de como é feita a gestão do fundo? No site da CVM tem material obrigatório de todos os fundos e no site da BMF Bovespa tem, além do material da CVM, tem as lâminas mensais, os relatórios mensais. Lá normalmente se encontra foto, localização, o locatário que ocupa aqueles imóveis. Você tem informação bem detalhada para o investidor. É importantíssimo que ele conheça isso e principalmente que quem se interessar vá procurar entender a dinâmica de cada segmento. É claro que um escritório é diferente de um galpão de logística, é diferente de um hospital. Os riscos são diferentes, as oportunidades são diferentes. Então esse é um primeiro passo para que as pessoas vão buscar mais informação e aí possam diversificar melhor os seus investimentos em fundo imobiliário. Fundo imobiliário não é simplesmente imóvel. É imóvel de todos os tipos que se possa imaginar, além de valores imobiliários, como os certificados de recebível imobiliário, as letras de crédito imobiliário, as letras hipotecárias. Muito obrigada por mais essa participação aqui na Ducascope TV. Eu que agradeço, estou à disposição. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.